Não tem como o cara fazer a pirâmide do Egito do jeito que ela foi feita. A pirâmide do Egito, ela está no centro da Terra, centro de gravidade da Terra, e está apontada para a direção norte, sul, leste, oeste, com erro de quase de 0,000, porque com o tempo tem a declinação magnética vai mudando. Para a época que foi feito, o erro foi 0. Como é que um ser humano que não sabe o que é topografia, geografia, astronomia, não sabe o que é matemática, não sabe o que é um cálculo científico, vai saber que ali é o ponto exato de uma lat-long, cara, um erro 0, que é o que faz isso hoje, é o que a gente chama de relógio atômico, apontado certinho, norte, sul, leste, oeste, no centro da massa gravitacional da Terra. E outra coisa, quando você pega a latitude da pirâmide do Egito, a maior que tem, a de Kéops, e você transforma a latitude em casa decimal, olha a sua brincadeira, vai dar igual a velocidade da luz. Aí tu tá de sacanagem, né? O cara ainda não quer acreditar que isso não foi um ser fora do planeta, pô. Isso há 15 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Aí o cara, não, vou fazer uma pirâmide, vou fazer uma roda, eu vou trazer essas pedras de 100 km pelo deserto, mesmo sem ter árvore, eu vou montar uma coisa aqui, eu vou fazer uma estrutura dentro da estrutura. Cara, como é que todo mundo fez a mesma pirâmide, todas elas apontando pro norte e todas elas orientadas com a constelação? E naquela época ninguém sabia de matemática, não sabia nada. As pirâmides do Egito, em termos de construção... Tudo que tu falou sobre as pirâmides do Egito, você está dizendo que é nada perto disso. Nada, em termos de construção. Pumapunco é um nível tão elevado de tecnologia. Cara, as pedras mais duras do mundo é o granito, o diorito, o diamante, confere? Pumapunco foi feito com os dioritos, as pedras mais fortes que tem. Só que o nível de polidez é um negócio tão absurdo. O nego acha que tem quanto tempo Pumapunco? 5 mil antes de Cristo, 15 mil anos, ninguém sabe. É um sítio arqueológico. Quem descobriu ele foi os espanhóis quando vieram invadir os espanhóis invadiram Lusânia, que negócio todo. E eles falaram, quem foi que fez isso? Foi o Deus. Como é o nome do Deus? Viracocha. Como? Viracocha. Pronto, Pumapunco foi feito com tipo pré-moldado. Só que o pré-moldado é como se tivesse sido a areia, como se algum plasma tivesse pegado a areia e construído a pedra no local, dentro do pré-moldado. Porque o nível de polimento é superior ao laser. O laser, o que acontece? Quando tu passa o laser numa pedra, o laser ele queima. Ele fica liso, mas tu botar o microscópio, vai ver que ali ele queimou. Aquela borda dele ele queimou. E quando tu passa um disco diamantado, ele vai polir. Só que ele deixa arranhão. Pumapunco, ele está acima do laser e de um disco diamantado. E os cortes são precisos, assim, linha reta assim, uma precisão que não tem equipamento nenhum que bata aquilo ali. E não tem que faça aquilo. E os furos é tão perfeito a distância, o furo. Meu irmão, naquele tempo não tinha ferramenta. Sim. Não tinha ferramenta. Só que é o seguinte, os pré-moldados um encaixa no outro. Foi feito para encaixar. Como é que tu explica isso? O cara, não, é que veio da pedreira. Realmente tem pedreira. Só que a pedreira está a 100 km de distância, 120 km de distância. E não tem como levar porque não tem árvore. O cara, não foi árvore, não tem, porque lá está 3.800 metros de altura, é montanha. Não nasce árvore. E o corte, e esse corte, não tem ferramenta no mundo até hoje para fazer um corte desse. Não existe no planeta hoje uma ferramenta. Vou fazer com o mesmo nível de polimento. Não faz. Como é que há 15 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, alguém fez isso aqui? Olha só essa história aqui. Em 1947, foi um casal de franceses lá visitar os Dogons. Porque ele ouviu umas histórias lá que eles eram filhos das estrelas, não sei o que mais lá. Os Dogons é uma tribo que tem lá no Mali, no deserto, naquela tribal dentro dos buracos. Eles não sabem matemática, eles não sabem física, eles não sabem geografia, eles não sabem o que é celular, não sabem nada, os Dogons. Chega lá, vem cá, conta a tua história. Aí o cara começou a contar, um chefe tribal. Falou que eles eram descendentes de um povo vindo das estrelas, Alpha Centauri, nome da estrela, Alpha Centauri. Ele falou que essas estrelas são 3 estrelas e que tem um sistema de planetário rodando entre elas e que os deuses deles vieram de lá. Olha só, isso em 1947. Em 1996, tu não consegue ver isso a olho nu, a NASA, pô, vou bater em cima dessa lenda. Foi lá, apontou o telescópio e descobriu que a Alpha Centauri, ela é germinada com outra estrela. E ele falou, não, são 3. E tem uma menorzinha que é o Anã Marrom, são 3 estrelas. Agora lançaram o James Webb e eles estão conseguindo ver que por trás dessas duas tem outra estrela. Meu irmão, como é que esses caras lá do deserto sabiam que existiam essas coisas, cara? Daí a NASA, e agora, meu irmão? O que é que a gente faz? A gente desmente, a gente fala que não é para falar sobre isso, que isso é tudo mentira, que isso é verdade. Descobri uma coisa, eu estudando a história dos fenícios no Brasil, quando Salomão mandou pegar o ouro de Ofir. E tem um relato medieval que eu li e eu sei onde é esse lugar. Ilha da Trindade. Sabe qual é o nome Brasil em fenício? É Basil. Basil significa vermelho, fogo, ardente. Se tu pegar uma foto da Ilha da Trindade, tu vai ver que a Ilha da Trindade é vermelha da cor de fogo. E tem eles explicando que quando eles vinham pegar o ouro de Ofir, eles paravam numa ilha, que a ilha sumia no meio do Atlântico. E quando tu tá indo pra Ilha da Trindade, acredite se tu quiser, a Ilha da Trindade some na tua frente, mano.
Eu tenho uma foto aqui provando isso aqui. A Ilha da Trindade, ela fica 1.200 km do Brasil. Tá na cadeia abissal. Lá não passa avião, não passa lá, não é rota de nada. É o ponto mais misterioso da Terra, chama-se Ilha da Trindade. E como é que chega lá? Só navio de marinha. Só quem pode ir lá, marinha ou algum pesquisador convidado. E ela é vermelha da cor de sangue. Vermelha, ela é tão vermelha. Ela é minério assim. E ela já foi toda, como é que se diz? Ela foi toda garimpada ao longo dos milênios, ela. E tem os relatos dos fenícios dizendo que eles iam no meio do Atlântico, chegavam na Ilha Misteriosa. E eles paravam nessa ilha, a ilha era vermelha, só tinha um ponto de desembarque, assim, meu irmão, tu chega lá, bate certinho, cara.